O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. É Fernando Pessoa. E eu estou aqui com um bonequinho que representa, quer dizer, a figura de Fernando Pessoa. É um dos objetos que me trouxe o dialogador de hoje, que é o advogado, o documentarista, o memorialista, o militante de direitos humanos e cineasta, né, também, documentarista na área de audiovisual e militante das redes sociais. O Valdeci Alves, é ele, Valdeci Alves. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor. Por que você me trouxe Fernandos Pessoas? É porque, Ricardo, e seus heterônimos, o Fernando Pessoa, sem dúvida, para mim é o maior poeta assim, de todos os tempos. Eu entendo que Fernando Pessoa, a poesia dele é a própria vida, se desmancha em poesia. E o que mostra a profundidade da poesia e a importância dela como farol na vida dele e da humanidade. O próprio Fernando Pessoa dizia, os poemas que eu escrevo, eu da minha janela eu envio para a humanidade e digo adeus para eles. Pertencem à humanidade, né? Então, são esses homens faróis. Eu me lembro que eu lendo uma vez a biografia do Freud, Freud disse uma coisa espetacular, Ricardo. Freud dizia assim, interessante, em todos os lugares que eu estive, um poeta esteve lá. Então, a capacidade que o poeta tem da poesia de ser universais quando realmente você consegue sintonizar o que você pensa, o que você sonha, com a realidade e com as utopias. E isso torna a obra dele algo que é tão filosófico quanto belo. Então, numa oportunidade dessa de falar, eu não poderia deixar de trazer esse bonequinho que eu comprei em Portugal. Em Portugal? Visitei a casa dele em Portugal. Em Portugal. E essas imagens do museu dele que eu filmei estão no YouTube. Eu compartilhei, porque eu digo, quantas pessoas vão poder vir aqui um dia? Pois eu pedi autorização lá, filmei todo o interior da casa, que é o museu, estive lá no quarto, e está no YouTube. Gente, trazer... ele é um youtuber. Youtuber, é? É o termo que se dá, né? Você é um youtuber. Eu tô sabendo agora. Você é um influenciador das redes sociais, não é verdade? Um dos lugares mais inusitados. Este homem viaja e tudo ele partilha e compartilha. É compartilhar, né? Compartilha, pra trazer. e explica e volta. E desse jeito que está falando, com muita simplicidade e nos fazendo, digamos, ter acesso àquilo que ele teve acesso no lugar em que visitou e demonstra aquilo através das redes sociais. Eu acho que esse deve ser o papel das redes sociais. Mas em relação ao Fernando, eu estava me lembrando que ele tem os heterônimos, né? Quer dizer, ele não se conteve em si mesmo, né? Ele foi tirando máscaras. E ele próprio diz num poema que vai tirando as máscaras e que de repente a máscara estava presa à cara, né? Quando eu fui tirando as minhas máscaras. No sentido de que fico aqui pensando que o próprio Fernando Pessoa, quando ele assina como Fernando Pessoa, é também um heterônimo. Sim. Não é? Sim. Ele também se fantasia, né? Ele também enfim, não é fantasiar o termo, mas se cria, né? Ele se inventa, ele se reinventa. Mas você teria um poeta, dos poetas Fernando Pessoas, um preferido, um heterônimo? Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, Ricardo, assim, o Ricardo Reis. Na verdade, eu nunca entendi, do ponto de vista assim... Qual é o seu Fernando Pessoa? Não, assim, veja só, eu não teria, assim, uma preferência por nenhum. Sei. Porque, na verdade, eu entendo que os heterônimos que ele usou foi uma estratégia, talvez para esconder o mistério de ter tanta identidade. Porque, na verdade, o próprio existencialismo hoje, a própria filosofia existencialista é clara no sentido de que todo dia você pode se construir. É a eterna... A sua identidade, você está aqui hoje, você pode amanhã mudar completamente. São identidades. São identidades. Plural, né? E até, eu não sei até que ponto o Fernando Pessoa, nos heterônimos dele, você pode discutir o que é identidade. Porque isso é um mistério, Ricardo. Tanto a identidade coletiva como a nossa. Nesse sentido, os heterônimos dele, para mim, são um mistério. Eu não conseguiria, talvez nem Freud conseguiria explicar a história das máscaras, né? Você que faz teatro e que sabe que o teatro usava máscaras. Você que é ator e consegue, ao encarnar um personagem, ser um heterônimo, vamos dizer assim. De si mesmo, mas um simulacro de si mesmo. Mas eu entendo que, além dos heterônimos, há um eixo, uma reta, que é única, onde o heterônimo é apenas uma capa. Então, por isso que eu não tenho preferência, porque eu entendo que existe algo além que é uno.
Eu sei, quer dizer, ele é todos. Ele é todos e ele é totalidade. todos. Ele E é a máscara, todos. ao mesmo tempo em que ela esconde, Isso. ela também revela. E revela, né? exatamente. Ela está ampliando uma Exato. determinada identidade. Eu sou tudo isso Então, e posso ser mais. E posso ser mais. Eu Então acho ele que é tudo. É tudo. Todos os heterônimos são Fernando tudo. Pessoa. Foram estratégias. Talvez, como, por exemplo, Shakespeare, talvez nunca adotou um heterônimo, mas sem dúvida que cada personagem é ele. Pois é, mas o Shakespeare também é unidimensional, não é? É. Ele escreve, aliás, um dramaturgo precisa ser unidimensional, né? Porque ele tem que ter os argumentos e as vidas de todos os seus personagens. E se a gente é? for para a filosofia, Ricardo, e for lá para os primórdios na Grécia, se você for lá para os primórdios mesmo, você vai ver Heráclito de Éfeso quando dizia, tudo é um. Mas uma floresta, tem vários tipos de flores, vários tipos de árvores, vários tipos de Tudo rios, é um, cachoeiras e muitos. É isso. E é só, Por isso que eu não... Diga. Por isso que eu não me empreendo a história do heterônimo. Há um só, porque eu entendo assim, por trás dos heterônimos, há um e são todos. É isso. Eu não sei se isso assim, se eu conseguir ser claro. Eu não consegui. É complexo isso. Claríssimo e lindo. E o que é mais bonito ainda, que eu acho que você concorda, vamos ver, é que isso não é privilégio dos gênios. Shakespeare ou Fernando. Todos nós temos essa multiplicidade. O que caracteriza um gênio é que ele consegue expressar isso poeticamente. Exatamente. Mas todos os seres humanos são múltiplos, são grandiosos, na verdade, e é tão bonito a gente compreender isso, porque a gente não começa a classificar as pessoas, não é? Sem dúvida, cara, exato. A dizer que todo mundo tem um potencial de criação, de infinitude, de infinitude. Todos nós somos infinitos, não é? Agora precisamos de oportunidade, de estudo, não é? De incentivo, de tudo. Não é? De caráter, enfim... E de talento também. E que não nos batem os nossos sonhos. E que não nos batem Porque nós estamos vendo nas redes sociais hoje, muitos debatedores, está terrível, né, Ricardo? Aniquilando os outros, é terrível. Muitos aniquilando os outros. Uma gratuidade imensa. A gente viu até um pessoal lá na Rússia, umas brincadeiras de aquilo ali, é aquele tipo de coisa que nós temos. Aquilo é uma agressão machista, misógina. É terrível. Né? E que está se propagando, não é só uma não, viu? Não são vários, é triste. E essa mesma gente que fez o golpe de 16, foi essa mesma gente que mandou a presidenta, não é? Fez um gesto de desagravo, né? De desagravo não, de ofensa à presidente na Copa anterior. Enfim, é uma gente que se diz educada, estudiosa e que está envergonhando o Brasil com a falta de escrúpulo e de respeito às mulheres e à civilidade. Né? Por isso que a gente precisa de poetas como ele, porque ele faz com que a gente se reencontre com o belo, com o lógico, com a utopia. Por isso que ele é grande, Ricardo, é isso. E quando você passa a ler a obra de um homem desse, ela inteira consegue despertar em você tudo isso ao mesmo tempo. Como o Patativa também. Como o Patativa também. Do clássico ao popular. Por isso que ele me trouxe aqui os dois poetas. Os dois poetas. Patativa, do mesmo nível, sim. Patativa e Fernando Pessoa. Tem tudo a ver os dois. E ele me trouxe, agora estou me lembrando de outro poeta. Carlos Drummond de Andrade. Porque no meio do caminho tinha uma pedra. Isso do poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui eu estou vendo que no meio do caminho, daqui para lá, há duas pedras. Há duas pedras. Uma pedra. Que são portais. Outra pedra. E é delas que ele vai falar agora. Valdeci Alves, por que você me trouxe? Primeiro, uma pedra com inscrições e desenhos rupestres, me parecem. Sim. Ricardo, há algum tempo atrás eu faço algumas pesquisas que me dão uma certeza. O sertão do Nordeste, ele foi a grande passagem dos povos que vieram do norte, que atravessaram a falha na Chapada do Ibiapaba, onde corre o rio Poti, para habitar o resto do Brasil. E eles deixaram rastros nos sertões incríveis, tesouros que nós não conhecemos. O nosso sertão tem tesouros pré-históricos, que basta dizer, no Piauí, está lá a prova que o homem chegou à América há 50 mil anos atrás, na Serra da Capivara. Eu estive lá já visitando. Essa pedra aqui eu comprei na Paraíba, na Pedra do Ingá, numa cidadezinha chamada Ingá, a 30 quilômetros de Campina Grande, onde tem o maior painel em baixo relevo do que eles chamam de Itacoatiara, que é riscado na pedra, o maior painel do mundo e que ninguém sabe até hoje quem fez. Não foram os índios da região, porque o processo de fazer isso ali foi queimado na pedra. Quem fez, conhecia algum produto químico da mata, que
desenhou e queimou, fazendo um baixo relevo que só tem esse exemplar no Brasil. Talvez seja uma obra coletiva também. Pode ser. Pode ser uma obra coletiva. Quando eu lancei... Pelo tamanho, pela suntuosidade. É linda. Quando eu estive lá, eu fiz uma matéria no meu blog e a pesquisadora de arte pessoal da Europa, da Espanha, traduziu para o espanhol, porque viu aqui alguns sinais que encontrou nas inscrições lá na região da Croácia. Ela viu coisas similares. E se você pesquisar no meu blog, você vai encontrar. E no meu blog, numa página que eu tenho de pré-história, que faz parte do meu blog, está lá em espanhol que eu pedi autorização e copia que ela fez do meu trabalho. O sertão, nós temos, Ricardo, tesouros. Eu tive na pedra, eu tive aqui em Varjota, na Pedra do Índio, a 3 quilômetros da zona urbana, visitando uma pedra sobre 3 pedras, que quando você entra na furna, como eles chamam lá, que você deita e olha para cima, eu vi uma capela de Sistina com 7.000 anos. Você tem no sertão de Tiramubim, a 3 quilômetros do Pompeu, a Lagoa do Fofô, que tem um painel com mais de 7 metros de comprimento e 3 de altura, com mapas desenhados há cerca de 7.000 anos. E lá no Piauí, na Serra da Capivara, você tem inscrições com 50.000 anos, o que mudou a teoria da ocupação da América pelo Estreito de Bering, que teve, e também pelas correntes marítimas que trouxe o pessoal da Polinésia para o Peru, mas aqui no Nordeste desembarcaram 50.000 anos de barco vindo da África nas correntezas. E essas pistas estão no sertão do Nordeste. Eu visitei em vários estados. Incrível, eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, falar desse tesouro que não está catalogado. É o tesouro da humanidade. Da humanidade. Para compreender a experiência humana desse planeta. A Serra da Capivara já é tido como patrimônio da humanidade já. Então, e está aqui no Nordeste. Quer dizer, então, eu disse que no meio do caminho entre nós dois aqui haveria duas pedras. Mas na verdade é entre o caminho da humanidade. Há uma pedra. Ao Ceará. Há uma pedra. E essa pedra está no Nordeste. Está no Nordeste. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra fantástico. No meio do nosso caminho. Ricardo, quando eu visitei essa pedra. No meio da nossa caminhada. Ricardo, quando eu visitei essa pedra, eu me emocionei. Vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Eu subi na pedra que tem esse painel. Aí quando eu subi na pedra, que eu olhei para o chão, estava desenhado o céu, as estrelas no céu. E eu disse, puxa vida, aqui você pisa em estrelas. Eles desenharam, eles eram astrônomos. Quem fez a pedra, você vê lá as 3 Marias, constelações, tudo desenhado na pedra, escavado com um estilo lá que foi queimado em seguida. Não é risco, não é batendo, é perfeito. Foi queimado. É uma técnica que ainda está por descobrir que eles usaram. Não é nada extraterrestre, não. Foram uma civilização que teve antes dos índios. E isso também leva a uma reflexão. Que a nossa memória não é só a memória depois que Portugal teve aqui e descobriu o Brasil aqui no Ceará, lá em Capuí, lá em Ponta Grossa. O Brasil foi descoberto aqui, depois aqui chegaram lá na Bahia. Mas antes disso, há milhares de anos estão aí as pistas. Precisamos olhar para isso. Tu pisavas nos astros, distraída. Quem saber que o bom da vida. A aventura maior da vida é a cabrocha no ar e o violão. Quer dizer, você pisou, você teve um chão de estrelas. Chão de estrelas. Mas você descobriu e trouxe também uma outra pedra. Magnífico isso aí. Outra pedra, há uma pedra no meio, mais uma pedra no meio do nosso caminho. Valdeci Alves. E essa pedra tão bem polida, tão sem inscrições. O que será, hein? Ele que vai explicar com a palavra, Valdeci Alves. Essa pedra aqui eu trouxe para o programa, Ricardo, porque além de me pedirem coisas inusitadas, essa pedra, eu pretendia trazer uma pedra lá dos lagos, dos glaciares da Patagônia, na América, né? E essa pedra aí é do fundo de um lago e ficou redonda assim porque pelo atrito um glaciar a fez assim, né? Então isso é da Patagônia chilena. E a Patagônia é magnífica. Nós, sul-americanos, precisamos, Ricardo, todos, quem puder conhecer, tanto a Patagônia chilena, como a Patagônia Argentina. Isso aí é obra dos glaciares, deslizando sobre o chão, destruindo rochas, e cheio de rochas assim. Você me trouxe, então, uma pedra polida pela erosão, pela natureza, pelo tempo, isso. E você trouxe uma pedra em que há uma intervenção humana, sim, artística e perfeito, cultural. Perfeito. Então você trouxe os dois momentos da pedra, né? Sim. A pedra testemunhando a passagem humana e testemunhando a passagem
da erosão do tempo, Sim, chamemos exato, assim. exato. A erosão do tempo e Exato. as suas diversas variedades. Exato. E me trouxe também Valdeci Alves, advogado e documentarista, o Fechando Reino estudioso, sobre cultura e história do povo das Américas e do Ceará. Símbolo do Peru. Sim. Deve ser um deus, uma entidade. É. Valdeci Alves, que coisa tão linda é essa, hein? Isso é o poderoso Deus da medicina. Isso aí eu adquiri em Cusco, no Peru, quando eu fui visitar Machu Picchu, que é uma cidade magnífica. Os espanhóis nunca pisaram lá. E uma obra de engenharia que qualquer engenheiro que sai daqui da universidade tem que ir lá para aprender como se faz uma obra sem argamassa, no alto da montanha e onde tem terremoto e resiste ao terremoto, sem argamassa, sem nada. É incrível. Por isso que Machu Picchu é um patrimônio da humanidade e uma prova da grandeza das culturas pré-colombianas. A civilização não começa na América com a chegada nem de Colombo, nem de Cabral, nem dos europeus. Nós já temos toda uma mitologia, como no povo de Machu Picchu, no México Teotihuacan, os maias, que já tinham inventado o número, que era na América Central e no sul do México. Então, assim, é muito... Astecas, maias e incas. Né? Então, a civilização não começou com a chegada dos europeus. Já existia aqui na América. Com Estado, religiões complexas, cultura complexa, poesia, literatura, engenharia, matemática, astronomia e tudo. Filosofia. E filosofia. E você me traz um deus da medicina. Da medicina. Senhor advogado, me explique, por que não encantou você alguma entidade ligada ao direito, ligada à justiça, ligada à ética? A saúde do povo que acreditava nesse Deus, como também muita gente aqui crê no santo e paga promessa, esse é o Deus Inca, e pela beleza também da obra, que esse estilo de arte é Inca. E vou te dizer isso aqui já existia assim, feito em bronze. Então, assim, essa técnica, com esses lápis lazuli, que é a original, que é semi-joia, isso já tinha na América pré-colombiana. Que coisa, América pré-colombiana. Pré-colombiana, incrível. Isso aqui é Peru. Cusco. Peru. E veja você, esse chapéu, não é? Não sei se dou mais chapéu, vamos chamar de chapéu, não é? Lembra o quê? Os nossos cangaceiros. Hein? Lembra. Bem pensado, Ricardo. Lembra os nossos... Eu nunca tinha... Lembra os nossos cangaceiros. Sim, lembro o nosso cangaceiro. Que coisa. Incrível. Lembra o chapéu do Napoleão, mas lembra os nossos cangaceiros. Sim, lembra. Né? Exato, sim. Do nosso Lampião, que é um mito também, a ser Você estudado sabe sociologicamente, mas você sabe antropologicamente. Que tinha dois caminhos dos Incas para o Atlântico. Um era o Peabiru em São Paulo e outro que passava na Paraíba até a Ponta Seixas. Eles já cobravam tributo dos nossos índios. Se os portugueses não tivessem chegado aqui, com certeza a gente teria essa cultura com pouco tempo. Eles já vinham aqui. Destruída, né? Totalmente. No México foi destruída e no Peru totalmente, também. Na América dizimada. Os espanhóis entraram e foi dizimaram, né? Um genocídio. Né? Uma destruição de todo o patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, mítico, linguístico que havia na América pré-colombiana. Mas como último objeto, antes do objeto surpresa, já que estamos falando de arquitetura, uma igreja, me parece. São Pedro Atacama. Explique-se. Explique-se por quê? Isso aqui, meu querido, a Valdeci Alves, por que você me trouxe essa imagem? Eu trouxe, Ricardo, porque assim, quando eu estive em São Pedro do Atacama, no deserto do Atacama, que é uma cidadezinha, onde tem um oásis, eu visitei um local que viveu uma antiga civilização atacamenha. E eu vi algo incrível lá. Lá não chove. Aí eu me perguntei, como é que uma civilização pode existir num local desse que não chove? E lá no Brasil nós temos um Nordeste que chove bastante e tem seca e miséria. Tem algo errado. A única água que tem lá é do degelo das montanhas dos Andes, que são gelos eternos acima de 5.000 metros. Aí degela no verão e o rio traz a água. Como é que num lugar que não chove tem uma civilização? E a gente pensa assim, bom, então, quem até hoje no Brasil culpou a seca do Nordeste pela miséria do povo nordestino, mente. O problema da seca é social e político. Porque se num deserto não tem seca,
Como é que onde chove e tem caatinga e tem mata, e mata em todo canto... Em Israel, que chove Tem muito mais Pois seca é. do que no Nordeste, Pois no é. entanto, tem um processo de irrigação extraordinário e não falta água. E lá tem uma civilização com uma cultura própria, chegou à idade dos metais, chama-se civilização Atacamã, num deserto. Então vamos colocar então a poesia então em pauta. Um poeta velho que dizia, o problema do Ceará não é a seca, é a cerca. Exato. É isso. O problema do Ceará não é a seca, é a Isso. cerca. Isso. Ricardo... E se fale não- a cerca. Pois é, Hein? é isto. É isso? É isto. É possível resolver o problema, né? Sim, Mas as elites não me interessam a elas. Na verdade, os que têm o poder político e econômico, os mais poderosos, mantêm uma mentalidade ainda colonial, ainda estão colonizando os pobres. Continuam Na colonizando. verdade, Portugal voltou para lá, mas estão colonizando os pobres ainda. Tá, eu estou aqui, abri aqui o Facebook do Valdeci, porque eu acho que isso que ele está falando tem a ver com esta imagem. Isso aqui é o deserto a que você se refere, não? Deserto do Saara. Ah, isso aqui é do Saara. Eu pensei que fosse Mas do... encontrei lá uma civilização, os berberes. Esse aqui é do Saara. Mas é a mesma coisa. É eu ele encontrei... aqui no Saara. Mas no Saara eu encontrei os berberes, que é aquele pessoal dos camelos, das caravanas Sim. antigas, Sim. que não chove lá e tem uma civilização do deserto, no Marrocos. Ricardo, você viaja 100 quilômetros, não tem uma casa, porque está dentro do deserto. Mas onde tem um oásis, que um rio sobe, tem uma cidade. E lá não chove. A pergunta é, como é onde, em pleno deserto, tem civilizações, e aqui o nosso Nordeste com a nossa caatinga, nossos animais riquíssimos, Chapada do Ibiapaba, aqui o Baturité, o Cariri com o seu verde, e tem fome e miséria. Então, meu cara, é a cerca, falta de compromisso com o espírito republicano, justiça social. É isso, Ricardo. A nossa seca é uma farsa. É a seca de... É a seca de homens, de homens, justiça seca de social. justiça. E por isso que eu a seca trouxe. de humanidade. E eu tive lá no deserto, Ricardo. Tive no deserto. Eu sei que você tem uma fascinação por isso. Tenho. Né? Essa imagem de você no deserto, Sim. no nada, e aquela figura humana sozinha, é uma imagem recorrente. Estava no seu filme que nós fizemos. Né? Estava lá. É recorrente. O filósofo. Não sei explicar, lá. mas é. Segue uma sessão de psicanálise pra gente. Que? Ele fascina tanto, mas fascina. Sim. Fascina. Essa ideia do homem primevo, o homem sozinho, né? No meio do nada, para construir uma cultura. Insignificante, mas cheio de sonho e imaginação. E cheio de sonho e Que imaginação. nos infinitiza. Acho Nos infinitiza. Acho que a gente começou a investigar e a perscrutar e a entender por que isso fascina tanto. Né? Essa ideia de um homem que não tem mais nada, ele precisa criar tudo. Sim, né? E o instrumento para isso é a sua imaginação. Chegou o momento do objeto surpresa! Eu trouxe um objeto surpresa para ele. Provocação pura. Vou passar para ele. É para mim? Mas eu quero que você abra daqui a pouco. Ah, tá certo. Quero primeiro abrir o seu que você lhe trouxe e entregou à produção. Vamos ver o que é que o documentarista, o poeta, o quadrinista, Eita, é pesado. Pesa o que o advogado Valdeci Alves me trouxe? Minha gente, é pesado. Pesa 4 quilos. Pesado. Deve ser outra pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Deixa eu ver se é. O pior é que parece que é mesmo. Deixa eu ver. É pesado. É pesado. Vamos ver o que é. Não é pedra, mas é tijolo. É tijolo. Não é possível que isso tenha a ver. Não tenho a menor ideia. O que será isso aqui? Com a palavra Valdeci Alves. Que coisa linda! É uma obra de arte. Esse tijolo, Ricardo, ele foi trazido da Escócia pelos ingleses para fazer o açude do Patrulha e Senador Pompeu em 1919. E eles construíram uma usina elétrica movida a vapor e o estilo da usina é todo gótico, imitando o parlamento inglês. E os tijolos foram trazidos da Inglaterra. Em 23, essa obra foi parada, mas tá lá a usina e uma parte dela caiu e no meio do chão tinha vários tijolos. É essa aqui? Não, isso aqui é o casarão, tem um estilo, é a usina gótica, tem... não essa daí. Não é essa aqui, não. Não essa daí, não. Mas se você colocar a usina gótica, ela tem ogivas. É uma construção totalmente inglesa, no meio da caatinga, até os tijolos foram importados. Então, o patrimônio material do campo de concentração do Patu, em Senador Pompeu, está preservado em parte, foi usado para colocar concentrado. Essa usina também, isso é um dos tijolos trazidos da Inglaterra. De 1919. Que depois foi abandonado o canteiro de obra e virou campo de concentração. Isso é um dos prédios. Até o tijolo era importado. Tudo isso tem que ser tombado. E tem o nome da empresa, da cidade escocesa, que é Bonbridge. É uma cidade onde é feito. Eles carimbavam o tijolo. Ele é refratário
Ele aguenta, por exemplo, o calor, onde o ferro funde-se, ele é que segura o ferro dentro e não se funde, que é o barro refratário. Ele é refratário. Por isso que pesa tanto. Pesa. Mas pela ação do tempo, de novo, a erosão do tempo transforma um objeto, não é, de arte utilitária numa arte de contemplação. Não é? Porque é lindo também de se ver. Sim. Não é? Sim. E preenche de significados, né? Sem dúvida. Históricos, antropológicos, da passagem do homem, da opressão do homem, do poder do dinheiro sobre aqueles que... E o pior é que isso continua. Vide o que o Trump está fazendo com os exilados, não é? Com os refugiados, que tentam se refugiar. E a Itália também, essa semana deixou 1.000 pessoas no navio, a Itália separando não aceitou. as crianças dos pais, é terrível. Na mundo, Itália, é o mundo todo. É uma guinada à direita. É totalmente. E ao objeto, por surpresa que eu trouxe para o advogado, militante dos direitos humanos, tem a ver com isso. Ele vai abrir agora, vai descobrir que é uma provocação. Vamos ver então, Ricardo. Olha o que eu trouxe. A camisa, parece aquela camisa daquela patriotada, mas não é não. Olha aí o que é. É uma criação, vamos mostrar aqui. Aí, aqui. Não, aqui. É uma criação do Ricardo Kelmer, com a velha camisa da CBF, né? Aquela camisa que foi usada e manchada, né, pelos golpistas. E aí, o que tem escrito? É golpe! É golpe! Ao invés de usar aquela camisa, né? Dos hipócritas que estavam defendendo, diziam que estavam defendendo a corrupção, mas que estão calados diante, né, que na verdade queriam derrubar um governo legítimo. Na verdade, essa camisa ficou ligada à seleção e a seleção também herdou um ranço de golpismo, de oportunismo, de elite. O verde e amarelo sumiu das ruas. O verde e amarelo sumiu das ruas. E a gente não se entusiasma mais pela seleção. O espírito da Copa contaminou, não baixa nem em sessão espírita. Contaminou, assim, é muito ruim. E, no entanto, e aí o militante de esquerda, que é o Ricardo Kelmer, criou essa camisa para a gente continuar pensando sim no futebol, mas num outro sentido. Né? Não tem mais o verde e amarelo, é só o amarelo. E ao invés de ter os nomes da CBF, etc., tem a palavra golpe, que faz referência a gol. E eu queria que a partir daqui você falasse. É golpe! É golpe! Juntando futebol, Copa e política. Eu diria, Ricardo, assim. Posso falar, Ricardo? Pode. Eu diria o seguinte: nós, desde 1500, que a gente luta para ter justiça social. A Lei Áurea de 13 de maio, a gente sabe que foi uma farsa. A proclamação, a independência do Brasil foi uma farsa também. Outro golpe. A República, o nascimento da República, um bando de cafeicultores descontentes porque perdeu os escravos, também enganou o povo. A gente finalmente, durante algum tempo, conseguimos colocar a esquerda no poder, mas de um certo modo, isso foi abreviado. Então, assim, estamos nós perdidos. Nem para o passado, que ninguém quer, e não divisamos mais nada para o futuro. Nós vemos o Estado falido, a República com coisas terríveis, como a violência agora. Ricardo, a violência que nós estamos vendo agora, com o fracasso das políticas públicas, é pior do que da época do cangaço. Nós estamos perdidos, a verdade é essa. Este país precisa encontrar um caminho. O ministro Luiz Barroso tem uma frase que é interessante, quando ele diz assim: esse país se perdeu em algum momento. Se perde quando cala os pobres, se perde quando tenta apagar a memória, se perde porque não constrói sua própria identidade, se perde porque politicamente os que detêm o poder político e econômico têm uma mentalidade colonial ainda. E já que você então nós precisamos encontrar um caminho, Ricardo. Já que você é advogado, também não se perde, usando a frase do Fux, é? Não, é do Barroso, né? Do ministro. Também não se perde quando, lá atrás da ditadura de 60 e agora, o STF legitima golpes, legitima desrespeito à lei, arrepio da lei, etc. O que assusta no STF é assim: o STF está com um poder muito grande pela falência do poder executivo e do legislativo. Então, hoje o STF ele legisla, ele governa. Agora, qual o problema? Uma justiça seletiva. A justiça tem que ser para todos, ela tem que ser igual para todos, não só para alguns. Ninguém pode estar acima nem abaixo. Nem abaixo. Na verdade, a nossa república está falida.
A verdade é essa. É preciso reconstituir o Brasil. E E temos aí uma oportunidade, se é que as eleições acontecerão, e se acontecerão, se serão limpas, né? Dignas e limpadas. Para a gente não perder a esperança naquilo que nos restava, que era na justiça no país, mas estamos vendo que, bom, é um tema para a gente pensar. É golpe, mas aqui é um golpe para a gente só pensar sobre ele, né? Com uma pessoa que é contra golpes, óbvio, e que conhece a história dos golpes da nossa República. E uma coisa é certa, Ricardo, a saída tem que ser pela esquerda. A saída é pela esquerda. A saída é pela esquerda? Por ali. Então bora sair. A esquerda é pra cá. Então vamos sair. Pra cá. Vamos sair pra cá. Vamos sair. Vai terminar a saída pela esquerda, sim, pra gente voltar de novo à democracia no país. É pela esquerda. Muito bem. Na próxima semana a gente volta colocando mais um tijolo, tentando colocar mais um tijolo no processo de diálogo, porque só com diálogo a gente vai restabelecer uma democracia pela esquerda.